Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao maior canal de pizzas do YouTube aqui no Brasil. Isso mesmo, gente, graças a vocês, graças a Deus, o nosso canal hoje chegou aos 300 mil inscritos, se tornando então o maior canal brasileiro sobre pizzas no YouTube. Então já nesse início eu quero agradecer muito a você que se inscreveu no nosso canal, agradecer a você que compartilha os nossos vídeos, que toda semana está aqui assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. A você que deixa sempre o seu like, o seu comentário. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje dando continuidade aos nossos testes, com as farinhas nacionais, nas massas de longa fermentação, nas massas maturadas, atendendo os pedidos aí de muitos de vocês, nós vamos testar a farinha de trigo fina tipo 1. Então assista o vídeo de hoje na íntegra, sem pular partes, sem acelerar o vídeo, para você pegar cada detalhe, porque eles fazem toda a diferença na receita de hoje. Márcia, roda então essa vinheta e bora pessoal fazer esse teste. Para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não sabe, nós temos aqui no canal a playlist Testes com as farinhas nacionais nas massas de longa fermentação. Eu estou deixando o link dessa playlist no card aqui acima e também o link de cada um desses vídeos na descrição do vídeo de hoje. Pessoal, nós vamos dar início então ao nosso teste com a farinha de trigo fina, tá? É a farinha tipo 1 mesmo. Essa farinha de trigo, ela tem uma proteína mais baixa do que as anteriores que nós testamos, tá? Ela tem 5,2 gramas de proteína para uma porção de 50 gramas. Isso quer dizer que cada 100 gramas dessa farinha vai ter 10,4 gramas de proteína, o que nos dá uma porcentagem de 10,4% de proteína, tá? Então nós vamos começar o nosso teste preparando uma biga com metade da farinha. Como é uma farinha mais fraca, nós vamos fazer uma biga mais forte, ou seja, uma porcentagem da biga maior para a nossa massa. Então é uma massa que nós utilizaremos 50% da biga. É muito importante que você faça a biga. Não adianta querer fazer essa massa no processo direto de fermentação, tá? Então vamos pesar aqui 500 gramas da farinha, certo? Então nós vamos preparar a nossa biga. Para isso você vai arrumar aí uma caixa plástica, tipo essa minha aqui, tá? Aqui nós colocamos toda a farinha de trigo e vamos utilizar 2 gramas do fermento biológico seco. Se você utilizar o fermento biológico fresco, então você multiplica por 3 e utiliza 6 gramas. A biga, gente, então vai conceder aí uma massa de mais qualidade, uma massa mais leve. Eu vejo nos comentários, chefe, posso fazer sem fazer a biga? Posso fermentar só 2 horas? Não, gente, não pode. Então nós vamos colocar a água. Eu tenho aqui 300 gramas de água. Não pode utilizar água morna, tá, gente? É água em temperatura ambiente. E aqui, gente, então nós não vamos sovar, nós vamos apenas misturar. Eu estou utilizando aqui um misturador manual, Mas você pode utilizar aí uma colher normal ou misturar até mesmo com as mãos, tá? Aí, gente, agora eu vou terminar com as mãos mesmo, tá? Para eu picar em pedaços menores, tá vendo? Vou deixar ela toda assim em pedaços menores, tá vendo? Pessoal, uma coisa que eu estou percebendo é que essa farinha não está absorvendo os 60% de água, Então nós vamos continuar, mas na massa final nós vamos diminuir essa hidratação. Na biga não tem problema, porque já deu para perceber aqui que está muito grudenta a biga, tá? Normalmente, quando a gente faz com uma farinha mais forte, ela absorve melhor a água, tá? Fica um pouco mais seca essa mistura. Aí, pessoal, a nossa biga então já está pronta. Nós vamos fechar. Se você não tiver uma caixa com tampa, você pode utilizar aquele plástico filme, de PVC e passar aqui, vedar bem, E vamos levar para a geladeira. E aqui na geladeira nós vamos deixar maturando por um período de 48 horas
numa temperatura controlada entre 4 a 6 graus Celsius, tá? E é importante que você controle essa temperatura rigorosamente, tá? E para você que quer aperfeiçoar mais as suas técnicas de fazer pizzas diferenciadas, fantásticas aí para sua família ou no seu delivery, na sua pizzaria, conheça o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso maravilhoso onde eu vou pegar você pelas mãos e vou te levar do básico ao avançado. Então, ao terminar de assistir o vídeo de hoje, vai lá na descrição, clica no link do curso e conheça o Mestre da Pizza. Após 48 horas na geladeira e mais 4 horas na temperatura ambiente, vejam só como que está a nossa biga, né? Olha só, bem elástica, né? Ela se desenvolveu bem. Se nós olharmos bem aqui, ó, no interior dela, ela já está com a formação de alguns alvéolos, né? Então já existe uma boa atividade aqui de fermentação, né? Nós vamos pegar toda essa biga, tá? E vamos colocar nesse bol, tá? Nessa tigela. E nós vamos colocar então agora a água. Vocês se lembram que na biga nós utilizamos 60% de hidratação, certo? Para 500 gramas de farinha, nós utilizamos 300 gramas de água. Como eu percebi que a biga ficou muito hidratada, né? O que eu vou fazer agora na massa? Eu vou diminuir a hidratação. Então, para esse outro meio quilo de farinha na massa final, eu vou utilizar 50% de hidratação. Aí no desenvolvimento da massa nós vamos analisar o ponto dela, se for preciso a gente pode até colocar um pouco mais de água. Então eu tenho aqui 250 gramas de água. Então a gente começa primeiramente desmanchando a biga nessa água, tá? Na batedeira, na amassadeira, é claro que é muito mais fácil você fazer essa massa, tá? Mas eu vou fazer manualmente para mostrar que é possível também fazer uma boa massa de pizza, uma bela massa no processo manual, tá? Chefe, mas aqui na minha região eu não encontro essa farinha de trigo. Olha, na playlist Teste com as Farinhas Nacionais na Longa Fermentação, né? Nós temos alguns testes feitos com outras farinhas. Mas se nenhuma dessas farinhas que eu testei você consegue encontrar aí na sua cidade, né? Você pode já ir fazendo o teste aí com a farinha que você tem em mãos aí, né? Escolha uma farinha que tenha aí um bom teor de proteína e faça o mesmo procedimento que eu estou fazendo nesses testes. Aí, pessoal, a biga já está bem diluída, tá? Eu já vou colocar aqui o sal. Eu tenho aqui 25 gramas do sal, que equivale a 2,5% em relação à farinha. E eu já vou colocar também o azeite. Eu tenho 30 gramas de azeite de oliva extra virgem, no caso 3% em relação ao peso da farinha de trigo, tá? Então a gente dá uma mexida para incorporar o sal e o azeite, né? E agora a gente vai adicionando aos poucos a farinha de trigo, tá? Olha só. Vamos colocar mais um pouco da farinha. Aí, e quando a massa começa a embolar, né? Não tem mais jeito de usar o misturador, então agora nós vamos colocar as mãos na massa, né? E agora é a hora de nós observarmos a hidratação da massa, tá? Vamos colocar o restante da farinha. Olha. Eu vou transferir a massa para a bancada para facilitar essa absorção da farinha e também iniciarmos a nossa sova, tá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que está a massa, né? Ela está um pouco grudenta, tá? Olha, tá vendo? Mas muito pouco, tá vendo? Ela está bem hidratadinha. Então, é o ponto ideal de hidratação, tá? Tem que estar grudando um pouquinho, tá? Não pode ficar muito seca, não. Então, para a farinha fina,
nós encontramos aqui uma hidratação perfeita de 55%, ok? Isso só contando a água, tá? Nós não contamos o azeite. O total de tempo de sova dessa massa foi 15 minutos, tá? Ela já está bem mais elástica, tá? Então agora nós vamos fazer aqui algumas dobras, olha só. Então a gente faz um bolão, olha. Tá vendo? A gente faz o bolão. O bol já está untado com azeite, certo? Aí, ó. Vou passar um pouquinho do azeite sobre o bol. Muita gente está perguntando aí qual azeite que eu estou utilizando. Esse aqui é o azeite italiano crudo, né? Um azeite muito bom. Mas você pode usar aí um bom azeite nacional também, tá? Se o seu bol não tiver tampa, você passa um plástico de PVC aí, tá? E vamos deixar a nossa massa por 30 minutos na temperatura ambiente. Após 30 minutos, vamos ver como que ficou a nossa massa, né? Olha só, pessoal. Uma massa bem elástica. Olha só, gente, que maravilha de massa, né? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fracionar em 4 panetes, né? Em 4 bolinhas de aproximadamente 400 gramas cada uma, tá? 400 gramas, primeira massa. E essa massa vai ser um pouco menor, vamos ver quantos gramas, 360 gramas, tá? Então agora nós vamos fazer o boleamento, olha só, tá? A gente vai dobrando as pontas para o centro da massa, tá? Olha só. E aqui a gente vem e fecha, né? Aí. Tem gente que pensa que boleamento é só fazer assim uma bolinha, né? Não é isso aqui não, tá? O que vocês têm que fazer? Dobrar a massa, fazer dobras para o centro, tá vendo? Ó? Olha, isso é assim que a gente faz o boleamento, tá? Então a gente vai dobrando, ó. Vai dobrando e fazendo uma certa pressão na massa, tá? Olha. Eu vou utilizar para maturar as nossas massas na geladeira esses potes aqui de 1000 ml, né? 1 litro cada um, tá? Nós vamos despejar um pouquinho de azeite em cada pote, tá? Aproximadamente 1 colher de sopa, tá? Já é o suficiente para cada um. E aí nós vamos esparramar bem, tá? O azeite. E agora vamos passar também um pouco de azeite sobre as nossas massas, para que elas não ressequem e para ganhar um pouco mais de aroma e de sabor, tá? Então eu coloco aqui o nome da farinha, 48 horas da biga, 48 horas da maturação, 50% biga, a data de hoje e qual é o peso da nossa massa, tá? Todas devidamente identificadas e vamos levá-las agora para a maturação na geladeira. E aqui nós vamos deixar as nossas massas, tá? Maturando por 48 horas na temperatura entre 4 a 6 graus Celsius, tá? E para você controlar bem essa temperatura, você vai precisar de um termômetro, tá? Após 48 horas na temperatura controlada e mais 30 minutos apenas na temperatura ambiente, porque hoje o dia está extremamente quente, tá? Está muito calor. E a massa, a gente já pode perceber que ela já fermentou bastante, né? Que tem bastante atividade de fermentação nessa massa, né? Olha, por enquanto parece que está tudo bem com a nossa massa, tá? Ela não entrou em colapso, né? Porque existem algumas farinhas que a gente tenta fazer o teste na longa fermentação, ela vai fermentar, vai inflar e depois ela murcha, né? Ela entra em colapso. Eu vou fazer a abertura na sêmula, tá? Essa é uma sêmula italiana, sêmula rimassinata. Não faça a abertura aí com fubá não, tá? Se você não tiver a sêmula italiana
use então a semolina, né, que é nacional, ou então a própria farinha de trigo. Então aqui nós já passamos na sêmola, tá? Aqui nós vamos empurrando as bolhas de gás que se formaram durante o processo da fermentação, da maturação. Nós vamos empurrando para as bordas da pizza, tá? Temos que preservar essas bordas, tá, gente? E aqui nós deixamos agora a própria gravidade trabalhar na abertura da nossa massa, tá? Ela está com aproximadamente 30 centímetros, tá, gente? Eu não vou fazer com 35 porque eu quero umas bordas maiores, tá? Aqui nós vamos tirar o excesso da sêmola. Aí, gente, hoje eu vou trabalhar com esses tomates pelates, tá? É o pelate da Tchau. Eu somente esmaguei esses tomates, misturei um pouquinho de sal e um pouco de azeite, tá? Mais nada. Então agora aqui eu vou vir com um pouquinho de parmesão, tá? Aproximadamente aí 20 ou 30 gramas apenas de um bom parmesão ralado. Agora nós vamos vir aqui com a mussarela, tá? Hoje eu vou utilizar essa mussarela em barras mesmo. Essa mussarela é a mussarela da Scala, uma ótima mussarela, tá, gente? E já vou colocar aqui também esse salame tipo italiano, tá? Os demais ingredientes, né? Tomatinho cereja, azeitonas e folhas de manjericão é para finalizar a nossa pizza após ela já estar assada. Nós vamos colocar aqui um pouquinho da sêmola, tá? Para a gente entrar com a pá e ela não grudar na pá, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente dá uma pequena levantada, olha só. Tá vendo, gente? E aqui agora a gente acerta essas bordas e deixa ela com 35 centímetros, olha só. Na abertura a gente abre com 30 e agora 35 centímetros. Essa pá, na verdade, tem 40 centímetros, tá, gente? Então ela já está aqui bem grandinha, tá? Olha só que maravilha, gente. E vamos então agora levá-la para o forno. Pessoal, nós vamos assar a nossa pizza no forno Laroide, né? Se alguém desejar informações a respeito desse forno maravilhoso, eu vou deixar aqui em algum local dessa tela o endereço do meu e-mail, tá? Para vocês enviarem um e-mail e então eu responderei com todas as informações a respeito desse forno, tá? E também como você adquirir com um desconto especial, né, de 10% para os seguidores do Chefe Zé Carlos, para os alunos do Chefe Zé Carlos, tá? A temperatura do forno está em 400 graus no teto, tá? E 330 graus a base, né, o lastro do forno, certo? Então vamos lá. Vamos despejar aqui a nossa pizza. E marcar aqui a contagem do tempo, né? Aí, pessoal, 2 minutos e meio, vamos ver como que está a nossa pizza, tá? Aí, gente, a pizza está maravilhosa. Apenas um pequeno detalhe para ser observado: as bordas não ficaram tão leves, tão aeradas quanto os testes anteriores, tá? Mas dá para se fazer sim uma bela pizza, olha, tá vendo? Olha, tá vendo aqui as bordas crocantes, aeradas aqui, tá vendo? Olha, aí pessoal, aqui está a nossa pizza. Vamos dar uma olhada como que ela está, a base da pizza, ó, bem assadinha, tá? Muito bem, está crocante, olha, a gente pode perceber a crocância. Vamos colocar aqui uns tomatinhos cereja, tá? Para dar um frescor aqui à nossa pizza. Vamos colocar algumas azeitonas, né? E umas folhinhas do nosso manjericão, né? Italiano, o basílico, né? E agora aqui uma rodada de um bom azeite de oliva. Nós podemos perceber que ela está realmente bastante crocante, né? Olha só.
Vou mostrar para vocês, olha só que maravilha, né? Muito boa mesmo, gente. A massa está com aquela crocância externa, mas muito macia por dentro, né? Vamos ver a borda agora, que é o mais importante. Apesar de não ter formado aqueles alvéolos, né, bem destacados que nós esperávamos, ela ficou deliciosa. Comparado a alguns testes anteriores, eu vou ser bem sincero, a massa ficou até mais saborosa. Porém, ela perdeu no quesito formação de alvéolos, tá? Então você que me pediu para fazer o teste da farinha fina, olha, pode fazer aí na sua casa, pode fazer na sua pizzaria. Ficou uma pizza maravilhosa, só que com menos alvéolos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Em breve nós faremos muitos outros testes, né? E se você gostou, deixa aí o seu like e também nos comentários coloque lá qual a farinha de trigo que você gostaria que o chefe ainda testasse, ok? Muito obrigado pela sua presença, obrigado por fazer parte desses 300 mil inscritos e vamos embora rumo aos 400 mil. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita ou até o próximo teste, se Deus quiser. Ô Márcio, apesar de não ter formado tantos alvéolos, realmente ficou uma delícia de massa. Acho que é isso, né, Márcia? Gravou tudo certinho, som, tá tudo ligadinho, tá? Beleza, Márcia?